Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do desafio do PT com os evangélicos, né? Todo mundo sabe que o Lula tem uma aprovação muito maior entre os católicos do que entre os evangélicos. Embora os evangélicos sejam uma minoria no Brasil, é uma minoria que está crescendo. Os dados do censo do IBGE mostram que o Brasil, que já foi um país de ampla maioria católica, hoje em dia ainda tem uma maioria católica, mas já é uma maioria pequenininha, já é um pouco mais de 50%, os evangélicos têm crescido, já estão mais de 20%, e o Lula não consegue penetrar nesse grupo, né? Aí o Lula está tentando um monte de coisa, que é a cartilha evangélica do Lula. Como que a gente vai dialogar com os evangélicos e coisa e tal. E eu vou explicar para vocês porque isso é uma besteira que o Lula está fazendo, que ele não vai conseguir resolver esse problema, e qual que é a principal diferença entre católicos e evangélicos que fazem com que os evangélicos sejam mais resilientes ao Lula do que os católicos. Essa notícia foi sugerida por Peter Turguniev, Moisés, Ivan o Aprendiz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu recentemente o resultado sobre religiões do censo do IBGE. Vocês sabem, o IBGE fez um censo em 2022, trazendo uma série de dados sobre o Brasil, sobre as pessoas e coisa e tal, inclusive a questão da religião, né? E aí os dados do IBGE foram bastante significativos, que o número de evangélicos cresceu, mas cresceu menos do que vinha crescendo antes. Tá? Os evangélicos vinham crescendo muito rápido no Brasil e agora cresceram um pouco mais devagar. E os católicos diminuíram no Brasil, né? Então essa é a preocupação do PT. Aqui, entre 2010 e 2022, ou seja, entre o último censo e esse censo agora, os evangélicos cresceram, mas não cresceram tanto quanto na anterior, né? Aqui, ó, pegar os dados diretamente do IBGE, que fica a fonte primária, né? Então tá aqui, ó. De 2010 a 2022, de acordo com os dados do censo demográfico, houve uma redução do percentual de católicos apostólicos romanos. 56,7% da população brasileira se declara hoje católica, né? Isso era 61% da população lá em 2010, agora caiu para 56,7%. Ainda somos um país de maioria católica, mais de 50% da população é católica. Os evangélicos cresceram 26,9%, eles eram 21,6% na última pesquisa, e também os sem religião também cresceram, 9,3% agora, eram 7,9% dos declarantes lá atrás, né? Então a redução dos católicos foi de 8 pontos percentuais, e a religião espírita também caiu 0,3 pontos percentuais e coisa e tal. Enfim, os católicos continuam sendo a maioria no país, só que os evangélicos estão crescendo. E os evangélicos são um dilema para o Lula. O Lula consegue falar com os católicos, mas não consegue falar com os evangélicos. E tem um problema que muita gente não trata nessa história, que eu sei disso por causa da minha experiência, da minha família particular, que é o problema de que por que é mais difícil para o Lula falar com os evangélicos? É porque não tem a ver com a diferença da religião católica da religião evangélica, porque no final das contas são todas religiões cristãs, a base moral é basicamente a mesma coisa. A diferença é que, embora 56% da população seja católica, eu suspeito que a imensa maioria dessa população católica aqui seja católica só pro forma, como era a minha família. Como é a minha família, né? Se alguém perguntar, eu sou católico, mas não é de verdade, não vai na missa, não lê a Bíblia, não corre atrás, não faz as coisas todas lá. É católico que vai em batizado, vai em casamento e pronto, e funeral, e fora isso não aparece na igreja. A imensa maioria dos católicos do Brasil, a minha visão é essa, posso estar errado, não sei se até eles fizeram a pergunta se você é católico praticante, né, católico que vai na igreja. Veja, eu sei que tem católicos que são católicos de verdade, que vão na igreja e coisa e tal. O que eu estou dizendo é que a maioria dos católicos, pelo menos da minha experiência, não é assim, não vai na igreja, não corre atrás, vai uma vez ou outra quando tem alguma coisa para fazer, mas na verdade não é... Aí que tá, é por isso que eu não me declaro católico, porque embora minha família seja, coisa e tal, é injusto eu dizer que eu sou católico com o pessoal que realmente vai na missa, que realmente acredita, que realmente faz as coisas todas, pô, é injusto com esse pessoal, não sou. E os evangélicos,
a maior parte dos evangélicos é muito fervorosa, vai à missa, vai na igreja, né, conversa sobre isso. Então, o problema do Lula não é que ele tem dificuldade de falar com os evangélicos, é que ele tem dificuldade de falar com pessoas religiosas. Por quê? Porque o comunismo, porque o socialismo é uma coisa não religiosa, antirreligiosa. Sempre foi, é proibido igreja na União Soviética. Na China ainda tem toda uma burocracia lá, eles até permitem igreja, mas é uma burocracia só. E o motivo é muito claro de por que a igreja é controlada nessas ditaduras. A gente fica sabendo disso por conta do que está acontecendo lá na Ucrânia. Vocês sabem que lá na Ucrânia o patriarcado de Moscou é proibido na Ucrânia. Por que isso? Porque era usado para espionagem. O padre, e a gente vê isso aqui no Brasil também, né? O pároco, o pastor, as pessoas têm uma influência enorme sobre a comunidade. Então o político tem um medo enorme da igreja, porque não deixa de ser uma esfera de influência que ele não tem controle direto. Então, nenhum ditador, e portanto ninguém da esquerda, porque toda a esquerda é baseada no conceito de ditadura, ninguém gosta de igreja, não vai muito nesse negócio, não favorece esse tipo de coisa. Chegaram a proibir igrejas em vários lugares, a China só aceita se ela puder escolher as pessoas que estão lá, né? A igreja lá na Ucrânia, a principal igreja da Ucrânia, a Ucrânia tem judeu, tem muçulmano, tem católico, tem igreja católica na Ucrânia, mas a principal, a maior parte da população é a chamada ortodoxa, né? E a religião cristã ortodoxa, ela é diferente da católica no sentido que não tem um papa só, né? Aqui os católicos todos são ligados a um papa só. A cristã ortodoxa, você tem alguns patriarcados, então seriam papas separados, né? E aí você tem, por exemplo, o patriarcado de Kiev, o patriarcado da Ucrânia. Esse pessoal continua operando na Ucrânia. O que foi proibido lá na Ucrânia são a igreja ortodoxa com o patriarcado de Moscou. Por quê? Porque o patriarcado de Moscou fazia espionagem, né? Esse é o problema. A igreja tem um poder sobre o povo muito maior do que o pessoal, que os políticos gostam, né? Os políticos adoram quando é a igreja que apoia eles. Quando não apoia eles, os políticos não gostam, porque sabem que existe uma força política muito grande por trás da igreja, no final das contas, né? A igreja, naquele ponto que eu falo para vocês, né? É a última milha da ação política. Nós aqui que discutimos as ideias políticas, o canal meu, que é um canal que, em última análise, discute política e coisa e tal, a gente trata muitos temas, é verdade, mas no final das contas, a gente não chega nas pessoas que não estão interessadas em política. Tem uma grande parcela da população que simplesmente não interessa. Esses assuntos que a gente discute aqui, não, que tem que ser assim, privatização, não privatização, fazer isso, liberalismo econômico, não sei o que lá. Esses assuntos todos, a gente se interessa por isso, mas tem uma parte da população que não está nem aí para isso. E o que acontece? Como é que você chega nessas pessoas? Como é que você convence essas pessoas a votarem? E existem várias maneiras, por exemplo, aqui nas comunidades no Rio de Janeiro, você tem tipicamente o líder comunitário que fala muito bem com esse pessoal, você tem, em todos os lugares do Brasil, você tem pessoas que são pessoas influentes ali, que conseguem convencer as pessoas, vamos votar, vota em fulano, não, fulano é gente boa, vota nele que é legal, é bacana e coisa e tal. E uma das pessoas que faz esse papel é o pastor, ou padre, ou o religioso daquela religião. Isso é muito importante, né? O religioso tem uma força muito grande. Então, o problema do Lula, o Lula está fazendo até aqui, ó, cartilha evangélica, olha que lindo aqui, ó. Cartilha evangélica, diálogo nas eleições, ele está falando aqui, ó, como facilitar o diálogo, né? Uma coisa que eles falam óbvia aqui, lembrar que religião evangélica, aliás, diferente tanto da ortodoxa quanto da católica, a religião evangélica é ainda mais descentralizada, são várias igrejas que têm, é lógico, todas elas são cristãs, todas elas acreditam em Cristo, têm uma base moral comum, mas tem ensinamentos, tem posições diferentes sobre vários temas no final das contas. Então, muito mais do que a igreja ortodoxa, né, a gente que é católico está acostumado com um padre, um papa só que manda em tudo. A igreja católica ela é extremamente homogênea se comparada com essas outras igrejas, né? A evangélica não, tem um monte de igreja, cada igreja é de um tipo, né? E daí o pessoal fala aqui que esse é um ponto, né? Você a diversidade, uma grande diversidade, coisa e tal, e valorizar a família, mas isso é um ensinamento cristão, não é só um ensinamento evangélico, né? Os católicos também. E aí, de novo, que eu entro com um problema que eu falo para vocês. Por que a esquerda consegue entrar na igreja católica? Ela não entra na igreja católica, ela entra entre as pessoas que se dizem católicas, mas vão na igreja de vez em quando, que não são católicos de verdade, não é o pessoal que acredita, que vai lá, que comunga, que não sei o que é lá.
Enfim, então ele fala aqui um monte de coisa, valorizar a liberdade religiosa, não culpar os evangélicos pelos líderes evangélicos que você não gosta, deveria ser óbvio isso, né? Porque eu já vi muito esquerdista falando, não, porque o cara lá, o pastor Silas Malafaia, falou não sei o que lá. Meu amigo, Silas Malafaia é de uma igreja que tem num lugar ali, não quer dizer que todos os evangélicos gostem do Silas Malafaia ou acreditem no Silas Malafaia ou coisa e tal. É lógico, tem alguma identificação, mas não quer dizer que é todo mundo a mesma coisa, né? Mas isso deveria ser óbvio isso, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, eles falam um monte de coisa aqui que no final das contas eu não vejo que... o que não fazer, não exagerar em falar de nome de Deus. Eu tô falando para vocês. O pessoal descobre esse negócio de tentar se passar por religioso, é arriscado pra caralho. As pessoas que são religiosas mesmo, elas percebem isso, pô. Enfim, agora no final das contas, o problema do Lula com a religião evangélica é porque o pessoal da religião evangélica é religioso mesmo. Eu tô para te dizer que se fizesse uma pesquisa no Brasil para ver o quanto que o pessoal gosta do PT, pegando os católicos, mas só os católicos praticantes mesmo, aqueles que vão lá, que se comungam, que vão à igreja todo final de semana, pelo menos todo domingo, e se interessam pela igreja, estudam a Bíblia e coisa e tal. Se pegasse só esse pessoal, o Lula também não teria popularidade. O problema é que eles pegam o pessoal que não está nem aí para religião. Aí realmente nesse pessoal o Lula não tem problema, o Lula consegue mais votos e coisa e tal. Então, o problema maior que eu vejo é esse, não é católicos versus evangélicos, é pessoas religiosas versus pessoas não religiosas. O Lula acaba tendo uma entrada maior em pessoas não religiosas, né? Aí o pessoal tá falando aqui, não, que o que os petistas estão aprendendo com os evangélicos e coisa e tal. Aqui, ó, tem uma parada aqui, como é que é? A Bíblia é o... Caralho, quis falar aqui. A Bíblia é o livro da classe trabalhadora. Meu amigo, eu acho que é mais do que o Marx. Mas aí que tá, essa que é a dificuldade do pessoal, porque o Lula quer convencer exatamente que é para não prestar atenção no que a Bíblia prega, é para prestar atenção no que nós comunistas pregamos, né? E aí, meu amigo, que a coisa pega no final das contas. É por isso que o Lula se ferra tanto com os evangélicos e se ferra também com os católicos que realmente acreditam, que realmente são religiosos, né? Então é isso daí, boa sorte pro Lula. Agora, a igreja evangélica continua crescendo, tá? Cresceu menos nesses últimos anos, mas continua crescendo muito. E as pessoas sem religião também cresceram. Uma outra coisa curiosa que tem nesse encontro aqui é que eles fizeram uma ligação das religiões de matriz evangélica, Umbanda, Candomblé e coisa e tal, e descobriram que a imensa maioria das pessoas dessas religiões são brancas. Os negros nessa religião são realmente poucos, né? E é até uma coisa curiosa, porque o pessoal da África, né? Agora que a gente está aqui com a internet, que a gente tem contato com muita gente da África, e o pessoal fala dessas religiões de matriz africana aqui no Brasil, na África não tem isso não, meu amigo. Na África isso acabou, cara. Na África esse pessoal, isso é coisa de tribo lá, que tem lá no meio do mato. Você tem católicos, você tem cristãos, você tem evangélicos, você tem muçulmanos, tem um monte de coisa lá na África. Tem judeus, tem um monte de judeu ali na Etiópia, em outros lugares ali da África. Agora, ter religião de matriz africana é só aqui no Brasil mesmo. Isso é moda de gente branca, rica, metida a espiritual, a ter coisa, conexão espiritual e coisa e tal. Aí fica falando esse negócio de Oxum, Ogum, não sei o que lá, como é que é os caras lá, sei lá o que, de 7 portas, não tem um negócio de 7 estradas, sei lá, eu não entendo essas porra não. Enfim, no final das contas, é isso que acontece no final das contas, coisa de gente branca, olha que coisa, quem diria, né? Religião de matriz africana, no final das contas, é coisa de gente branca no Brasil. Previsível isso.